Muito boa noite, amada. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você, mulher? Como é que tá? Como é que passou a semana? Tudo bem, meu Deus, muito trabalho essa semana, que louco. Parece que entrei num Que... portal já de 2022, muito trabalho. E Nossa, você? E tem você? horas que é. Também. Ai, já vi já uma iluminação aí atrás. Estamos num Então, na clima. verdade, é meu Natal, né? É o Natal, então a gente coloca aí umas luzezinhas para poder ansiar, para poder esperar esse Natal maravilhoso, né? Esperando aí que muitas pessoas ressurjam, ressignifiquem, né? A vida através do Natal. Mas eu, sinceramente, eu tô curiosa para saber sobre esse último arquétipo de hoje, Larissa. Depois de 11 semanas, hoje é a Gente, 12ª semana falando sobre o último arquétipo. que jornada, hein? Que jornada, gente! Vocês acreditam? Acabou! Uou! Pois é. Acabou! Pois é, depois de Gente, 11 semanas, hoje é a 12ª semana e a Larissa vai trazer pra gente, então, o último arquétipo, não menos importante que todos os outros. E vamos de qual arquétipo? Qual é o que tá faltando? gente, o arquétipo que está faltando é um arquétipo que está com essa energia muito próxima do Natal, que simboliza muito o renascimento, que é o arquétipo do inocente. Arquétipo do Uau. inocente. Que todos nós passamos por esse arquétipo quando nós estamos na infância. Uhum. Falhou um pouquinho? Voltou? Ele tá dando uma Voltou? cortada, tá dando uma cortada, mas voltou. Sua imagem tá meio embaçadinha pra mim. E agora? É o arquétipo do inocente. Inocente. O inocente é. Todos nós passamos pelo arquétipo do inocente, inevitavelmente, quando nós somos crianças. Quando nós somos Uhum. crianças, né? Passamos pelo inocente. Aí, quando a gente vai para a fase de adolescência, a gente já vai ganhando essa influência do rebelde, né? Então, todos passamos por essa influência muito forte. Só que algumas pessoas mantêm essa influência ao longo da vida, né? Ao longo da vida, a pessoa é adulta e mantém essa influência do inocente. E claro, também quando você entende os arquétipos e você começa a ter essa consciência de conseguir acessar o Wi-Fi, né? Você acessa, você escolhe de forma consciente. Agora eu preciso do arquétipo do inocente na minha vida. Uhum. Porque o arquétipo do inocente é aquele arquétipo que nos influencia a ter pureza, a ter fé, a ter otimismo, sabe? Aquele sentimento positivo. Sabe aquela pessoa que parece assim que não vê malícia, assim, aquela pessoa que tá passando por Sei. várias situações complicadas, mas mesmo assim você diz, meu Deus, como essa pessoa é positiva. Sabe? Meu marido. Só que meu marido fala que eu sou tão positiva a ponto de ser inocente. Ele fala: "Você não vê malícia nas pessoas". É exatamente isso. Por quê? Porque o arquétipo do inocente, naquele momento, ele tá agindo muito forte em você. Ou então, de repente, ele já tá na tua herança, ou então ele já veio na tua configuração. Ou então ele te Hum, influencia, porque de repente, se o teu ambiente no teu desenvolvimento, você tinha muitas pessoas com o arquétipo do inocente ao seu redor, ele te influenciou muito. E aí ele te acompanha. Não necessariamente que você fique o tempo todo sob a influência dele. Mas como ele te acompanha, como ele tem uma influência muito grande em você, aí ele sempre vai, em determinados momentos ele vem. Em determinados entendi. momentos, ele vai ser muito forte, muito preponderante em determinadas situações. Ao Uhum. invés de você enxergar por determinado arquétipo, você vai enxergar pelo arquétipo do inocente. Que é esse arquétipo que, na verdade, não é só essa questão dessa pureza.
é uma questão de você ter uma positividade mesmo, de você ter uma postura, de você ter uma esperança, de você ter uma crer nas liberdade. pessoas. Exatamente. De você crer, de você primeiro enxergar o lado positivo. Você primeiro vai enxergar o lado positivo. Você pode enxergar o lado positivo ou o lado negativo, mas você vai tender a ter uma ótica positiva da vida, a positiva da situação. Peraí, Mas isso é errado, Lari? Não, não tem questão de errado e certo. Não tem questão de errado e certo. A questão é o que você precisa na sua vida. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela está em um ambiente muito carregado, que ela não consegue sair dali. Às vezes é um ambiente familiar, às vezes é um ambiente de trabalho, que ela meio que não tem muita escolha. E ela está num ambiente muito carregado. E aí ela está sob influências muito negativas. Então, ela pode recorrer ao arquétipo do inocente para que ela se sinta mais confiante, para que ela se sinta mais segura, né? De repente, ela está num ambiente que ela não se sente segura, ela não se sente confiança, as energias são muito pesadas. Aí ela pode recorrer ao arquétipo do inocente para ela se sentir, para ela elevar a frequência dela, para ela se sentir mais confiante, para ela se sentir mais segura, sabe? Num ambiente mais seguro, para ela se sentir mais otimista. Ela está passando por uma situação difícil, ela está num ambiente difícil e ela precisa daquela energia de liberdade, aquela energia de autoconfiança, aquela energia de amor, aquela energia de pureza. Uhum. Então, não é muito nesse sentido da gente pensar, isso é certo ou isso é errado? Não tem muito isso. Agora, por exemplo, digamos que você trabalhe num ambiente com muitos políticos. Imagina, você trabalha em ambiente que é, né, cobra comendo cobra, como a gente diz. Então, ambiente de muita malícia, que você precisa ter malícia. Aí, não é questão de certo e errado, é questão que, naquele ambiente, você precisa, por exemplo, ter um arquétipo que vai te dar uma proteção daquele ambiente. E não é necessariamente o inocente. Se for o inocente, você pode ficar muito desprotegida ali, entende? Então, é mais adequado você estar com outro arquétipo, entende? Então, não é muito esse pensamento do certo e errado. É o pensamento. Qual é o arquétipo mais adequado naquele momento que eu estou vivendo? Entendeu? Uhum. Então, no geral, o inocente, ele é muito bom. Ele é muito adequado, no geral. Na maioria, se não for uma situação assim, muito maliciosa, um ambiente, né, de muitas pessoas que estão ali, assim, em cima de você, estão tentando te prejudicar. Porque se for um ambiente muito assim, é preferível outro, né? É preferível o governante, ou então é preferível o sábio, né, para você enxergar, né, por todos os ângulos, ou então rebelde, se você tem que, eu tenho que, sabe, ter uma postura assim mais de ataque, né, de sair daquele sistema. Mas se, eu não estou num ambiente que eu estou correndo risco, eu não estou num ambiente hostil, eu estou num ambiente bom, eu estou num ambiente agradável, eu estou num ambiente bom, belo, estou num ambiente familiar, eu posso sim me manter na frequência do arquétipo do inocente. Porque o que é o inocente? O que ele fala pra gente? O inocente, ele fala pra gente sobre ciclos. Ele fala que a vida é um ciclo. A vida ela é cheia de ciclos. E a gente vai e completa um ciclo, porque isso é o caos da vida. O caos nesse sentido positivo, né? Ou seja, um ciclo é o fechamento de um momento e a abertura de outro, né? Você fecha um período da sua vida e você abre outro. Que é essa frequência que a gente vai receber agora no Natal. A frequência do Natal, ela fala muito disso. Ela fala muito de renascimento, de nascimento, renascimento. E o inocente, sabe uma coisa que é maravilhosa do inocente? É que ele se permite ser quem ele é. Ele se permite ter essa pureza dele não ficar colocando máscaras, sabe? Ele não fica colocando máscaras, ele não fica entrando em personagens. Ele se permite ser quem ele é.
ele se permite levar a vida de uma forma tão prazerosa, numa brincadeira, sabe? Que o trabalho, ele é muito prazeroso, você se diverte. Você se diverte trabalhando, você se diverte com seus amigos, realmente naquele espírito de inocência, sabe? Quando você está, por exemplo, com seus amigos, que você não fica pensando, você não fica querendo falar uma coisa para agradar, para chamar atenção. Você não é forçado, é aquilo natural. É natural, você está ali, você pode achar graça, você pode rir, você pode ser quem você é. É isso que o inocente traz. Então, por isso que eu sempre falo que a gente não tem que pensar, ai, meu Deus, que arquétipo eu vou escolher? Será que eu testo esse ou aquele? O importante é a gente pensar o que é que a gente precisa naquele momento da nossa vida. De repente, Ângela, a gente é muito forte no trabalho. No trabalho, a gente é governante, ou a gente é rebelde, a gente tem um espírito muito guerreiro, ou a gente é um sábio, ou a gente é criativo. E a gente, quando chega na nossa família, a gente quer estar mais relaxado, né? A gente Com quer estar mais certeza. relaxado, a gente quer estar mais tranquilo, a gente quer estar naquela good vibes, né? Naquelas vibes super positivas. Então a gente pega e acessa, a gente liga o nosso Wi-Fi e acessa o arquétipo do inocente. É por isso que é maravilhoso a gente conseguir cada vez mais entender como acessar esses Wi-Fis, né, dos arquétipos, para que a gente tenha essa autonomia, essa consciência da gente desligar determinado Wi-Fi quando é necessário e a gente ligar outro. Sabe por quê? Entendi. Porque, por exemplo, imagina uma pessoa que é rebelde. Porque ela precisa ser rebelde por conta da situação que ela vive, do propósito dela. Ela precisa ser rebelde. Ela veio ao mundo para quebrar paradigmas, para quebrar regras, para instalar novas regras. Mas só que essa pessoa não precisa ser rebelde o tempo todo. Aí, se essa pessoa não tem essa autonomia de desligar um Wi-Fi e ligar o outro, aí ela vai sempre ser rebelde. Aí ela vai estar ali com amigos, com a família. Ela não precisa ser rebelde naquele momento, mas ela continua. Se ela não sabe, se ela não tem essa autonomia, esse conhecimento de você desligar um Wi-Fi e ligar o outro, né? Por isso que o arquétipo do inocente, ele é fundamental, ele é maravilhoso para a gente entrar nessa frequência, né? Imagina, você sabe muito bem o que é isso, né, Ângela? Você se sente bem, eu tô bem aqui, eu tô numa vibração elevada, eu tô me sentindo, eu tô brincando aqui, eu tô brincando de jogos. Eu não preciso ser criança para brincar de jogos, eu tô brincando de jogos. Eu tô aqui no ambiente familiar. Mas aí você entra em um outro ambiente, aí você diz, bem, nesse outro ambiente, não necessariamente é o inocente que vai me ajudar. Eu preciso acessar outro arquétipo. Eu preciso estar com uma outra imagem aqui, porque eu preciso gerar uma grande confiança, eu preciso liderar nesse momento. Aí você vai acessar outro arquétipo. Entendem? Então é bem nesse sentido. Sim, é como eu falei pra você, que o meu marido, ele comenta muito. Eu até sempre, ele assiste as lives depois, porque eu falo, vai lá e olha. E quando ele vê essa, ele vai falar, eu acredito que esse arquétipo, ele venha com você. Ele vai achar. Por quê? Não é assim, achando que isso é bonitinho e porque eu sinto. Não, é porque eu sinto que eu sou assim. Por quê? Eu percebo comportamentos meus assim. Em tudo, Lari. Alguém vem falar alguma coisa e eu, gente, mas vamos ver pelo outro lado? Porque tudo tem dois lados e tem um lado positivo. Aí outra vem falar, gente, por favor, para de julgar. Não é assim, não sei o quê. Ângela, para, você é muito boazinha, você é muito inocente, você é muito. Aí, às vezes, vamos supor, negociação, banco, compra de carro, alguma coisa. Ele já olha pra mim assim e tipo, para. Porque senão eu já tô ali trocando figurinha com o gerente do banco, eu já tô trocando figurinha com o cara que tá vendendo carro. Porque eu conto tudo, porque eu falo tudo na maior
inocência. E isso que você falou é algo muito, muito, muito fugaz. Por quê? Porque em negociações eu não posso levar esse arquétipo comigo, né? Em coisas. Por quê? Porque, infelizmente, existem outros tipos de pessoas. E eles identificam a gente muitas vezes ali, a inocente. Agora eu pego. E dito e feito, porque a gente já caiu em golpe por conta da minha inocência. Caiu! Exatamente isso. Porque, Ângela, lembra que a gente tem o lado luz e o lado sombra do arquétipo. Na verdade, o arquétipo, ele é uma energia de vibração elevadíssima. Quando a gente diz o lado sombra do arquétipo, não é que o arquétipo tem um lado sombra. É que, na verdade, nós estamos vivenciando essa sombra do arquétipo. A gente não se ligou na luz do arquétipo. Justamente por conta dessas situações. Por quê? Porque a gente não tem essa consciência do arquétipo que a gente tem que se conectar em determinadas situações. Então, por exemplo, em uma negociação que a gente está vendo uma outra pessoa ali. Essa outra pessoa, ela está com qual arquétipo sendo influenciada? Ela está, por exemplo, com o arquétipo do... Ela, por exemplo, está com o arquétipo do, sei lá, do governante no aspecto sombra. Aí você vai negociar com essa pessoa com o inocente. O que vai acontecer? Você vai entrar lá em contato com uma energia que está vibrando no arquétipo sombra. Essa energia está desequilibrada. Você está ali pertinho dela. O que vai acontecer? Você que veio no aspecto luz do arquétipo do inocente, você vai entrar no arquétipo, no lado sombra do arquétipo do inocente. O lado sombra do arquétipo do inocente, o que é? É justamente você não perceber a malícia. Você não percebe a malícia. Você confia em todo mundo. Você confia muito em figuras de autoridade, né? Porque o inocente, ele confia muito. Ele vê muito só a parte luz, a parte boa das pessoas. Então, quando ele entra nesse aspecto sombra, ele tem dificuldade de ter essa visão mais estratégica, essa visão mais, digamos assim, maliciosa, de figuras de autoridade. Ou seja, ele acredita em todas essas figuras de autoridade, como os pais, os professores, políticos, né? Pessoas que estão, de alguma forma, representando alguma autoridade. Então, a pessoa falou ali, acreditou. Por quê? Porque ele já entrou no aspecto sombra. Aí, o que acontece também? Às vezes, quando ele está no aspecto sombra, ele tem aquela síndrome do Peter Pan. Ele não quer crescer. Ou seja, ele está num ambiente que ele precisa crescer. Ele precisa se desconectar do arquétipo dele. Ele precisa se conectar com outro arquétipo, mas ele não quer sair dali. Ele está num ambiente ali sombra. Então, ele entrou na sombra do arquétipo do inocente. Então, vem aquela síndrome do Peter Pan. Eu não quero crescer. Então, eu vou ser uma criança negociando com os crocodilos, com os répteis. Entende? Por quê? Porque qual é o ambiente que está ali? Qual é aquele ambiente? Ele está um ambiente de energias positivas ou energias negativas, entende? Então, se o inocente entra nesse ambiente de energias negativas, ele vai vibrar o seu lado sombra. E o seu lado sombra é justamente isso. É uma criança que é o síndrome do Peter Pan, é uma criança que não quer se posicionar, é uma criança que não quer crescer, é uma criança que não quer, ela não consegue enxergar a malícia do mundo. Ela aceita as figuras de autoridade, ela não consegue negociar, ela não consegue se contrapor, ela não consegue se posicionar. Então, é por isso que nós temos que ter muita consciência de qual arquétipo nós devemos nos conectar em cada momento. Em cada momento.
A gente precisa saber, eu estou entrando naquele momento que tem uma energia X, eu preciso ter um arquétipo com uma força muito maior, com uma energia muito maior. Sei lá, eu preciso entrar com um governante, por exemplo. Eu preciso entrar com um mago, por exemplo. Por exemplo, se você precisa entrar num ambiente de energia muito baixa e você precisa transmutar essa energia, você não vai entrar com o inocente lá, você vai entrar com o mago. Você sabe que você vai precisar de um arquétipo muito forte para você transmutar aquela energia. O inocente não vai conseguir, ele vai ser engolido. Você vai ficar vivenciando o aspecto sombra dele, você não vai conseguir ter as ferramentas necessárias. Quem seria? Um mago. Ou então, eu preciso ter um poder de networking, de negociação, de diálogo. Pois é, a gente precisa entender isso, porque o inocente, ele é muito maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? Porque ver o lado luz de todo mundo, né? Confiar, crer, acreditar no próximo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E por que isso é muito bom? Porque a gente vive num planeta que a gente não pode esquecer. A gente vive em um planeta que, no momento, ele é um planeta de sombras. A gente está numa transição. Mas a transição, o tempo, ele não é o nosso tempo. O tempo, ele não, é um tempo lento, né? Um tempo mais lento, digamos assim. A gente está no processo de transição, mas a gente não pode esquecer que nós ainda estamos vivendo em um planeta de sombras. Então, a gente sai da nossa casa, é muito mais fácil a gente encontrar pessoas que estão vivendo na inconsciência, que é o que a gente chama de pessoas que estão dormindo, por exemplo. Pessoas que não têm o mesmo nível de consciência. Pessoas que estão vivendo dentro da Matrix. Pessoas que estão vivendo dentro do paradigma cartesiano materialista, que vai te enxergar como uma inimiga, vai te enxergar como uma pessoa que quer passar a perna nele. Então, ele precisa passar a perna em ti primeiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao permitir esse acesso do inocente. Por quê? Porque o ideal é que a gente use ele em ambientes seguros. Ambientes que, racionalmente, a gente já sabe que são ambientes seguros. Agora, fomos para a rua, fomos para lugares externos, o ideal é que a gente se desconecte do inocente para que a gente se conecte com outros, tá? Com outros arquétipos, que são arquétipos de mais força para nos ajudar a lidar com um planeta como o nosso, que nesse momento ainda vive nas sombras. Entende? Ou seja, a gente utiliza o racional, né? Para que a gente possa, a partir do nosso instinto, a gente possa exatamente saber qual é o arquétipo que a gente precisa se conectar. E qual é o detalhe? Se a gente não tem essa racionalidade, se a gente não tem essa consciência da gente escolher, da gente decidir, o que acontece? O arquétipo, ele é mais forte. Se a gente não está consciente escolhendo, ele vem. O arquétipo vem. Ele não pede licença, ele simplesmente vem. A não ser que nós estejamos no controle. A não ser que nós estejamos em absoluta consciência e escolhendo qual Wi-Fi, qual arquétipo a gente vai se conectar naquele momento. Entendeu? Que show! Quando você fala muito assim da consciência, Lari, seria assim, estar atento, estar no momento presente. Isso, exato. Estar no momento presente, para que você se ligue, que é por isso que eu estava falando que como é importante conhecer a força dos arquétipos para você poder vivenciar. Olha, agora eu quero aqui. Não é porque assim, ó, uma das perguntas eu até ia falar isso para você, era para eu ter falado desde a semana passada, mas eu acabei esquecendo. Uma seguidora mandou no direct. Ela falou assim: Ângela, mas assim, eu usar arquétipos diferentes, isso não quer dizer que eu vou usar máscaras e para as pessoas eu vou parecer ser uma pessoa aqui, uma pessoa ali, uma pessoa lá. Eu não vou parecer que sou várias pessoas ao mesmo tempo e isso vai me soar falso.
Como seria Olha, o uso? Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei matutando isso. Por quê? Porque você já falou do mago, eu me encontrei no mago. Você falou do sábio, eu já me encontrei no sábio. O menos que eu tenho aí talvez seja o governante, né? Porque eu sinto essa falta, inclusive eu sinto essa falta de governar. Mas ela me fez e me levantou esse questionamento. Porque às vezes, assim, vamos supor, de repente você tá lá, você tá usando de empoderamento e tal. De repente você saiu dali, você ativou seu inocente, vamos supor, se for com uma amiga. Principalmente para você que direciona a carreira, que as pessoas não sabem diferenciar quando você tá sendo chefe dela e quando você tá sendo amiga dela. exato. Olha, é o seguinte, E como é, rola? é o seguinte, o que nós somos em essência. O que nós somos a nossa centelha divina. Por cima da nossa centelha, nós já somos máscaras, que é o nosso ego. O ego é que são as máscaras. O ego são as máscaras. Os arquétipos, eles são energias divinas. Eles são energias que já existem e que eles estão para servir como modelos para a gente. Os arquétipos, eles são modelos de comportamento. Eles são modelos divinos. Eles são a perfeição. É o governante perfeito, o sábio perfeito. Eles existem justamente para que nós possamos nos conectar com eles, para que nós caminhemos em busca dessa perfeição, desse aperfeiçoamento. Então, é justamente o oposto. Se nós não nos conectarmos com os arquétipos, nós estaremos usando máscaras de quem nós não somos, que é o ego. Porque o ego é quem nós não somos. É quem nós fomos programados a ser. Entendem, gente? É muito importante, foi fundamental essa pergunta da Ângela, da seguidora. Porque o nosso ego são máscaras que foram colocadas em cima da nossa essência, que é quem nós somos de verdade, realmente, a partir de como essas máscaras foram colocadas. Essas máscaras, gente, foram colocadas a partir das crenças que foram implantadas ao longo da nossa vida. Então, ao longo da nossa vida, nós estamos lá desde criança, a partir dos 7 anos, nós já recebemos um montão de informação e nós acreditamos que nós somos essas máscaras. Nós acreditamos que nós somos essas informações que chegaram. Então, se a Ângela tivesse nascido na China, ela teria recebido uma outra cultura, né? Uma outra personalidade. Sim. A Ângela, ela ia acreditar, se ela não tivesse entrado num processo de expansão da consciência, de reconexão com a sua centelha, a Ângela, ela ia acreditar que ela era aquela máscara que ela colocou. Aquela máscara que a cultura que ela faz parte colocou em cima dela. Então, nós não somos isso. Quando ela está pensando, mas eu não vou ser quem eu sou, será que ela entende que quem ela está por baixo disso que ela pensa? Porque isso, quando a gente se olha no espelho, a gente está olhando para um monte de máscaras que foram colocadas desde a nossa infância, desde a nossa adolescência, que foram colocadas pela sociedade, pela cultura que a gente está vivendo. Entendem, gente? Então, essas máscaras, essa herança cultural, essas coisas externas, o jeito que a gente se veste, por que a gente se veste com o nosso cabelo solto e não com um cabelo coberto com um lenço? Porque nós somos ocidentais, nós somos daqui, né? Então, a gente acredita que nós somos assim. Nós somos pessoas que a gente deixa o cabelo livre. Mas as mulheres, por exemplo, no Oriente, elas vão achar em determinadas partes que elas são pessoas que elas têm que tampar o cabelo. Mas isso ainda são máscaras.
Porque a nossa essência é quem nós verdadeiramente somos. Mas nós estamos em um processo de evolução. Nós estamos em uma jornada para nos conectarmos com quem nós realmente somos. E os arquétipos, eles são modelos divinos de comportamento. Nós nos conectamos com eles para justamente eles nos ajudarem nessa jornada de reconexão. É isso que a vovó Luzia está falando. Então, essa conexão é necessária para nossa atuação aqui na Terra. Ela precisa ser usada assim. Isso, porque quanto mais a gente se conecta com os arquétipos, mais a gente consegue entrar nesse processo de reconexão com a nossa verdadeira essência. Porque as verdadeiras máscaras são essas que colocaram na nossa personalidade, que por muito tempo a gente acreditou, eu sou assim, eu sou desorganizada, eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa que eu sou rabugenta, eu sou uma pessoa braba. Então, essas são as verdadeiras máscaras. As pessoas foram falando, né, para a criança, você é braba, você não tem amigos, você é chata, você é burra, você não é inteligente. E a pessoa, ou então o contrário, você é muito inteligente, você é muito amigável, você é muito bonita. E a pessoa, ela acredita, essas são as crenças. As crenças são as verdadeiras máscaras.